vontade, Paulo, obrigado por aceitar aí nosso convite, aí uma honra ter você aí para bater esse papo com a gente. A gente pensou em fazer um papo meio rápido aqui, tratando de alguns assuntos que a gente entende que acaba tendo até alguma convergência assim com a sua atuação, né, com os segmentos que você atua, e de certa forma também com o que a gente faz, né, com a nossa profissão, nossa atuação como advogados. E aí a gente pensou aqui duas frases que eu queria que você comentasse, tá? Que são assim, duas frases suas, né? Jornalistas são intérpretes do mundo, se dedicam a estudar e traduzir a realidade que os cerca. E aí a outra é: a maior riqueza de uma empresa de comunicação é sua credibilidade e reputação. A ver bastante proximidade, né? Como eu comentei aqui, não tanto com relação aos nossos valores, quanto com a forma de atuação. E aí eu queria saber de você, se nesses tempos que a gente vive, como que você enxerga esses valores, se eles continuam perenes, são fortes, ou se você acha que, de alguma forma, no mercado, de modo geral, eles têm sofrido algum impacto. Legal, Rafael, é um prazer estar com vocês todos aí da Jordan Curi, principalmente com você, né, com quem eu tenho uma relação já de algum tempo e principalmente uma admiração muito grande aí pela seriedade, misturado com uma leveza, né, com uma forma muito gostosa de encarar os problemas, né? Em geral, a gente só te procura quando tem problema e você tem uma maneira muito, ao mesmo tempo, séria e compenetrada, mas também leve, né? Assim, uma coisa que acho que é da tua natureza, enfim, de colocar os problemas em perspectiva, né? Acho que isso é uma característica muito legal com um advogado. Mas, enfim, é um prazer estar aqui. Olha, sobre essas frases, interessante, né? Porque essa frase sobre jornalista, né? O que teve de mudança, assim, interessante a respeito dela, quer dizer, o jornalista continua sendo intérprete do seu tempo, alguém que é pago para explicar. Existe uma brincadeira, né? Uma frase meio brincalhona que diz que o jornalista é aquele cara que é pago para explicar para os outros aquilo que ele próprio não entendeu. Mas o que é muito interessante, cara, é que hoje não são mais só os jornalistas, né, que se colocam nessa posição de intérpretes do próprio tempo e de tradutores do próprio tempo, né? Hoje qualquer pessoa está tendo um convite desde da mais tenra idade, né, para desespero dos pais, está tendo um convite a ser um editor, né, a observar Sim. o que está em volta dela e contar para os outros. Isso era uma prerrogativa de algumas categorias, em especial do jornalista, né? Quer dizer, era um cara que tinha essa função de olhar para os lados, ver o que estava acontecendo e contar para os outros, né? Agora, o meu filho de 9 anos faz isso diariamente, junto com o Rica, o amigo dele. Eles fazem uma espécie de blog, assim, um canal no YouTube que tem 16 seguidores só, mas esses 16 felizes acompanham as aventuras de Rica e Theo, né? E eles vão traduzindo, e entra discurso do Bolsonaro, que eles não entenderam direito, misturado com games e coisas de brinquedos e tal, enfim. Então, eu acho que isso é uma mudança muito, muito importante, né, que precisa ser entendida e administrada, né? Hoje, é claro que isso já é uma coisa amplamente sabida, mas hoje tem toda essa deterioração, né, do ambiente da informação. Ao mesmo tempo que é legal todo mundo ter acesso e poder ser emissor de conteúdo, é perigoso também, né? Muito lixo, né? Outro dia eu entrevistei uma pessoa, o Eduardo Gianetti, aquele economista, filósofo, escritor, e ele usou uma expressão bem forte. Ele falou: olha, as redes sociais são a cracolândia do mundo, né? Um monte de zumbi falando o que quer, fazendo o que quer, e sob efeito enfim, com a consciência alterada, né? Então, assim, tem essas mudanças do mundo que estão sendo muito drásticas, né? Já vinham antes da pandemia muito claramente, em especial nesse setor, né, da revisão da função do jornalismo, do valor do jornalismo e tudo mais. E agora, como quase tudo, foi potencializado pela pandemia, né? A meu ver, a pandemia é uma espécie de acelerador de partículas que ninguém esperava, né? Apesar dessa estratégia toda que muitas entidades, pessoas físicas, jurídicas e instituições têm usado, né, que é abusar da mentira, né, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, esse tipo de coisa, isso acho que não mudou, né? Assim, acho que para
para quem não se coloca nessa cracolândia que o Gianetti refere, eu acho que a ideia de você poder confiar em alguém continua muito importante, né? Tudo que você procura, não importa que tipo de relação seja, né? Se é uma relação de trabalho, por exemplo, né? É evidente que um dos maiores fatores de fidelização de pessoas junto a organizações é a confiança, né? Você se sentir num ambiente em que ninguém vai te pegar pelas costas, né? Ou te esfaquear, ou te... Né, modo de dizer, mas assim, lugares em que você não se sente ameaçado todo o tempo. E, infelizmente, boa parte das corporações você se sente ameaçado todo o tempo. Né? Então, eu acho que isso, em termos, não vai mudar. Né? Tem muita gente brincando com isso, né, com a ideia de credibilidade, inclusive altas autoridades desse país, né, brincando com a ideia de credibilidade, de reputação. Mas eu acho que existe um senso comum que depura isso. Eu quero acreditar nisso, né? Queremos, Paulo. Às vezes fico meio na dúvida, mas enfim. Então eu acredito nisso, persigo isso, né? Eu acho que é um jeito de você construir a sua própria ética, né? A ideia de que legado você vai deixar, o que você está fazendo para os outros, que tipo de reputação, de credibilidade você está conquistando. Eu acho isso super importante e gosto muito da ideia de que, no caso da Trip, né, que é a empresa que eu criei junto com algumas outras pessoas, acho que ela tem uma credibilidade muito legal e uma reputação muito legal, né? Ela não é uma empresa grande, não é uma empresa bilionária, nada disso. Mas ela tem um patrimônio incalculável em termos de reputação e de marca, né? Nesse sentido. Justamente outra questão que eu ia colocar, né? Nesse mundo que está todo mundo o tempo todo online e sendo transmissor, produtor de conteúdo, né? Todo mundo faz conteúdo. Você comentou do seu filho, meu sobrinho também tem lá o canal dele de game e tal. Então está todo mundo produzindo conteúdo o tempo todo, né? E aí, justamente, você já tocou no ponto que eu acho que acaba sendo o central dessa discussão, né? Que é tanto a qualidade desse conteúdo, né? Que se produz. E aí você também tocou num outro ponto que eu acho muito sensível, que esbarra não só na questão da fake news, né, Paulo, mas da própria mentira sendo utilizada aí estrategicamente, né? Então, assim, é um tanto, acho que, não sei como que isso vai acontecer daqui para frente, como que essas coisas vão se depurar, mas em alguns aspectos chega a ser assustador, né? Assim, é um choque de arrumação mesmo, que você fala, tá, para onde vamos, né? O que você aí, com a sua experiência de comunicador e tal, o que você imagina, Paulo? Olha, tem um cliente nosso, um grande amigo nosso, que é cliente também, que é o Paulo Kakinoff, né, o presidente da Gol, uma empresa com quem a gente trabalha bastante e tal, e ele fala uma coisa que é bem interessante, ele fala assim, bom, eu não acredito em especialistas em situações inéditas, né? Quer dizer, é especialista numa coisa que nunca aconteceu. Então, eu acho que qualquer pessoa que fizer grandes assim, leituras do panorama atual, etc., ou do futuro, está dando uma de especialista em coisas inéditas, né? Então, difícil. Mas o que eu gostaria que fosse, tá? Eu vou dizer o que eu gostaria que fosse. Eu gosto de pensar que a gente esteja vivendo uma época de euforia e de encantamento com essa coisa das redes sociais, né? Está doendo bastante, mas eu acho que tem uma coisa assim de todo mundo querer postar o copo de vinho e dizer que toma vinhos chiques e que tem um pé, aquela cena do pé, uma taça de vinho, uma paisagem, sabe? Tipo, estou curtindo. É mais ou menos como assim, uma criança que é criada em um apartamento, um dia você solta no playground, sabe? Ela bate a cabeça na gangorra, ela tropeça ela corre de um lado para o outro meio loucamente, assim. Eu espero que seja isso, espero que isso passe, né? Que esse momento de desespero, assim, de todo mundo querer ser emissor de conteúdo e todo mundo querer ter milhões de likes e de seguidores, que isso pelo menos decante um pouco, né? Estabilize um pouco e a gente saia desse momento zumbi na Cracolândia, né? Gostaria que fosse isso, não dá para prever, né? As redes aumentam e crescem, se fortalecem. Hoje você vê os políticos todos, o foco é extremamente apontado para as redes, ninguém mais está muito preocupado com o que o jornal
A, o jornal B vai falar, o mesmo que a televisão X ou Y vai dizer, né? Vamos dizer. É sempre o seguinte, puta, como é que é o clima no Instagram? Como é que está a temperatura no Twitter, né? Quantos milhões de seguidores fulano? Maravilha. E Paulo, juntando aí um pouco todas essas coisas que a gente falou, queria entender, né, nesses tempos aí, como que você enxerga a questão de isenção e imparcialidade versus aí uma necessidade maior de certo engajamento social em causas que sejam abraçadas, seja pela revista, por uma empresa, pelo escritório, como que você tem as sensibilidades, né? No caso da revista, dos meios de comunicação, sempre teve a sensibilidade dos anunciantes. No escritório de advocacia, por exemplo, a gente sempre vai ter a sensibilidade do tipo de cliente, a necessidade da gente se manter muitas vezes fora de certas discussões. Queria entender um pouco aí como que você enxerga essas questões. O nosso trabalho hoje na Trip tem duas partes, digamos, né? Uma em que a gente faz conteúdo para as pessoas, né? Em formatos diversos, revista, evento, canal no YouTube, canal não sei o quê e tal. E a outra, cara, em que a gente funciona como uma consultoria de estratégia para grandes empresas, grandes e pequenas empresas. E eu uso muito essa analogia quando eu estou conversando com os clientes nossos, sabe? Quer dizer, como é que a gente faz para ser uma pessoa legal, né? Então, é simples assim. Quer dizer, por exemplo, você pessoa física, pode se tornar um ativista de uma determinada causa, pode assumir claramente um posicionamento político, pode, sei lá, gostar de reggae e falar muito sobre reggae, ou, enfim, ser um mergulhador de pesca submarina e falar disso e tal. Acho que qualquer assunto em que você for muito radical ou muito monotemático, a tendência é você virar uma pessoa meio que nem todo mundo quer tomar uma cerveja, né? Ou que chega no bar e começa a falar de caça submarina, no 5º minuto a mesa está meio vazia, está só você e uma porção de pescada. De peixe. Então, cara, eu acho que as pessoas jurídicas, de maneira geral, deveriam procurar a sua... É isso que a gente faz na Trip, aliás, é ajudar as empresas a entenderem a sua identidade, quem elas são, em que elas acreditam e que caminhos elas trilham, né? E aí entra nessa coisa do propósito, da causa, essas coisas, palavrinhas que estão na moda, mas que são menos importantes do que essa ideia de identidade, sabe? De você saber quem você é, pelo menos um pouco, né? Então, assim, no caso da Trip, principalmente nos últimos, sempre foi assim, a gente está com quase 35 anos, né, de história, já completamos 34, já ficou para trás, nós estamos no 35º ano de vida, e nesse tempo todo, eu acho que a gente teve uma atuação extremamente política, mas nunca, cara, ou quase nunca no sentido convencional da palavra, sabe? Tá. Então, esses temas agudos que estão agora em tela, né? Falei do combate ao racismo, o preconceito contra diferentes orientações sexuais e o jeito como se trata o velho no Brasil, a questão dos povos indígenas, tudo isso, cara, são temas extremamente dissecados pela Trip, disseminados pela Trip desde 86, né? Então, eu acho que a gente tem um trabalho extremamente político de formação de consciência, né, de discussão de temas muito difíceis e agudos, que ainda hoje a sociedade tem uma dificuldade enorme de debater. Nós estamos debatendo isso há 3 décadas e meia, né? Ao mesmo tempo, cara, a gente sempre fugiu dessa coisa comezinha, assim, mundana, dessa briga de ringue, dessa briga de galo, sabe? Essa do momento agora, né? Dessa coisa de um país bipartido, assim, né? Assim, essa bateção de cabeça e tal. Flu, né? Mais de tudo, cara, porque isso nunca nos interessou. Esse campo mais, vamos dizer, raso da política, nunca nos interessou, né? Sempre foi um lugar um pouco mais potente, inclusive, né? Então, eu acho que as pessoas, as empresas e marcas, elas devem procurar a sua identidade, né, quem elas são, em que elas acreditam, e devem professar isso. Não adianta você querer ser o isentão
que não se posiciona sobre nada, tal, porque aí também a sua mesa do bar vai ficar vazia, né? Eu acho que se você tiver bom senso, tiver clareza, tiver coerência, né, uma palavra bem importante, né, coerência, sabe? E tiver suas crenças claras e souber ouvir, souber respeitar e tiver paciência, inclusive, para ouvir todas as vertentes, cara, acaba tendo algum diálogo, acaba tendo a ideia de relacionamento, né? Eu acho que tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, a ideia é procurar esse lugar de relacionamentos saudáveis, né? Então, assim, se você tem uma empresa, puta, é legal que os seus colaboradores, os seus fornecedores, os seus clientes saibam em que você acredita, né? E que isso conecte com o coração deles, né? Tem muita empresa que tem missão, valores, visão, a maioria, né, pendurado na parede, mas não é verdade, então ninguém conecta com aquilo. A Trip tem feito um trabalho semelhante para companhias, né? Então a gente clareia a essência da marca. Então nós fizemos isso para a Gol, acabamos de fazer para a Smiles também, fizemos para o Grupo Madeiro, lá de restaurantes, uma série de empresas importantes aí que entendem a necessidade, né, de atender as demandas do contemporâneo, né? Então, assim, como é que eu penso sobre uma pessoa que muda de sexo? Como é que a minha empresa trata isso? Como é que eu acho de índio? Eu acho que índio é um bicho burro, que deve ser tutelado pelo branco e ficar num cantinho, ou não? Não é isso, tem uma cultura, tem um saber e tal. Quer dizer, seja qual for a questão, aborto, sabe? Como é que lida com criança, como é que lida com velho? Então, esse trabalho assim, que aproxima a pessoa física da jurídica, ou seja, que humaniza as corporações, me interessa muito, é disso que a gente tem, inclusive, hoje, a maior parte do nosso negócio, digamos, faturamento e transações, vem desse trabalho, né, desse tipo de consultoria. Mais uma vez aí, a sua disponibilidade em participar aí, bater esse papo com a gente. E é isso, vamos nos falando. Legal, Rafael, obrigado a você, cara, um prazer.